Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 11 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre o universo relacional. O universo é relacional. O nosso texto base está em João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso texto diz: o universo é um testemunho vibrante da natureza relacional de Deus. Desde o princípio, todas as coisas foram criadas através de uma relação eterna de amor entre o Pai e o Filho. Na criação, Deus não somente formou os céus e a terra, mas estabeleceu uma ordem onde cada elemento existe em relação complementar com os outros, refletindo a unidade e diversidade presentes na Trindade. Este princípio criador é profundamente pessoal e relacional, diferentemente da visão naturalista que vê o universo como resultado de processos impessoais e aleatórios. A criação divina é um ato deliberado de amor e relacionamento. Deus criou o mundo não como realidades isoladas, mas como um conjunto integrado onde céu, mar e terra se unem harmoniosamente. A vida humana, igualmente, é projetada para perpetuar-se através das relações. Famílias são formadas e unidas por laços de amor e compromisso, ecoando a relação pactual de Deus com o seu povo. Esse devocional de hoje, ele é muito especial, porque ele vai abrir os nossos olhos para ver como todo o universo criado por Deus é relacional. Nós começamos pensando a partir do pressuposto de que nada no universo acontece por acaso, uma vez que o acaso não é uma explicação, mas o acaso é a ausência de explicação. Se você diz que encontrou com alguém por acaso, você está me dizendo que você não planejou encontrar alguém. Então, quando cremos que as coisas aconteceram a partir de processos biológicos naturais, aleatórios e impessoais, a partir do acaso, nós não estamos explicando algo, nós estamos afirmando não ter uma explicação para algo. Como que algo que surgiu do nada pode chegar a algum lugar? Por isso que nós cremos que tudo o que existe a partir da intencionalidade de Deus. Por isso que nós cremos que o universo é um testemunho vibrante da natureza relacional de Deus. Todas as coisas foram criadas a partir dessa relação trinitária. Deus é a origem, a causa, a finalidade e o fundamento de todas as coisas que existem. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 vai dizer: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Portanto, a nossa fé está fundamentada no princípio criacional, que há um criador de todas as coisas. Por isso que não temos em nossa linguagem o termo natureza, mas temos em nossa linguagem o termo criação. Outro ponto importante, o processo a partir do qual esse universo é criado. Hebreus capítulo 11, versículo 3 declara: pela fé entendemos, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Pela fé cremos, pela fé vemos, pela fé percebemos, compreendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram a existir a partir do que não se vê. Então, tão importante
importante quanto compreendermos que todas as coisas foram criadas por Deus, que Deus é a origem, a causa, a finalidade, o fundamento de todas as coisas que existem. É importante entender o processo por meio do qual todas as coisas foram criadas. E aí nós vamos entender alguns princípios. Primeiro, que as coisas que vemos passaram a existir a partir de uma realidade que não vemos, de uma realidade espiritual. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que ele criou os céus e formou a terra. A palavra usada para criar os céus é a mesma palavra usada para Deus criando a partir de si mesmo. Ou seja, Deus é o único que não precisa de nada além de si mesmo para chamar algo à existência. Alguns falam sobre criar a partir do nada, mas não é criar a partir do nada, é criar a partir de nada além de si mesmo. Então ele cria os céus a partir da sua própria palavra e forma a terra a partir dos céus. Criou os céus e formou a terra. Da mesma maneira que ele cria o homem, a partir do homem forma a mulher. Ele cria e forma a partir de algo que foi criado. Isso confirma o que Paulo nos ensina, que primeiro vem o espiritual e depois vem o que é natural, confirmando que todas as coisas existem a partir da realidade espiritual. Isso é extremamente poderoso. Por isso que nós meditamos sobre o homem espiritual que discerne, que compreende, que entende todas as coisas espiritualmente. Portanto, não podemos confundir as coisas que não se veem com as coisas que não existem. O fato de algo ser invisível não quer dizer que isso seja inexistente. Por isso que a realidade espiritual para o homem natural parece loucura, porque só o homem espiritual consegue discernir todas as coisas espiritualmente. Por isso que na queda os olhos do homem se abriram, não porque ele começou a ver, mas é porque ele perdeu a capacidade de ver espiritualmente e passa apenas ver a partir dos seus sentidos, a partir do que se pode tocar, a partir daquilo que é naturalmente visível. Essa declaração de que tudo o que é natural existe a partir da realidade espiritual é tão científica quanto espiritual. Basta você observar que as partículas moleculares que não conseguimos ver dão forma a tudo que podemos ver. Isso significa que o universo é feito de um tipo de estrutura invisível relacional que dá forma e sustenta todas as coisas visíveis juntas. Hebreus capítulo 1 fala do Filho por meio de quem o universo foi criado. O Filho que é a expressão do Pai e é o Filho que sustenta o universo por meio do poder da sua palavra. Deus criou o universo por meio do seu Filho. O Filho que é a expressão exata de Deus, que sustenta o universo por meio da sua palavra. Essa relação eterna de amor a partir do qual o universo foi criado é a relação eterna de amor que sustenta o universo. Portanto, todo o universo criado é constituído de um tipo de estrutura espiritual relacional que sustenta todas as coisas juntas. A partir dessa relação eterna de amor, todas as coisas se unem, todas as coisas tomam forma, todas as coisas encontram o seu sentido e o seu propósito. O amor é a essência de todas as coisas, e sem esse amor, nada pode existir. Esse amor que não é um sentimento, que não é uma emoção, esse amor que é Deus. Sem Deus, nada existe, nada permanece. Por isso que o amor é a causa de tudo. Deus é amor. Deus cria por amor. Deus cria para amar. Deus cria para expressar o seu amor. Todo o universo relacional existe a partir dessa realidade. Funciona a partir dessa realidade. Todo o universo criado testemunha a natureza relacional de Deus. Então, esse universo relacional existe a partir dessa realidade espiritual, ele é sustentado por essa realidade espiritual e ele testemunha dessa realidade espiritual. São esses três fatores principais desse devocional. Uma das evidências dessa verdade está em Romanos capítulo 1. Todo ser humano tem acesso a um nível de conhecimento de Deus, um conhecimento que
que se dá a partir da revelação geral. O que é a revelação geral? Por meio do universo criado. A ação especial que se tem por meio de Jesus, porque quando olhamos para o Filho, temos a revelação do Pai. Quando olhamos para a criação, temos a revelação do Criador. O Criador que cria e não se relaciona com a sua criação. Isso significa que o Deus que é antes da criação do universo, ele se expressa criando um universo relacional. E ele expressa os atributos do seu ser no universo que ele criou. Presta atenção, Deus é, logo Deus faz, logo Deus revela atributos do seu ser em tudo que ele fez. Deus não criou para provar ser, mas por ser, ele criou, e naquilo que ele criou, ele expressou quem ele é. Olha que princípio lindo. Então toda a criação de Deus é testemunha do caráter relacional de Deus. Essa é uma verdade extremamente poderosa para as nossas vidas. Será que aquilo que eu faço é uma expressão daquilo que eu sou? Então, quando nós olhamos para a criação, nós reconhecemos os atributos, o poder, a divindade do nosso Criador. Por isso que todo ser humano tem acesso a um nível de conhecimento de Deus, diferente da revelação especial, que fala da revelação de Deus como Pai através do Filho, porque quando eu olho para o Filho, eu tenho a revelação de Deus como Pai. Estamos falando aqui de olhar para a criação, e todo homem que olha para a criação, ele tem um nível de conhecimento de um Deus que é criador, não o criador que cria e não se relaciona com a sua criação, mas o Deus que cria por meio de uma relação eterna de amor para que todo esse universo seja relacional. Preste atenção, os atributos invisíveis se veem claramente por meio das suas obras criadas. Aquilo que se vê existe a partir daquilo que não se vê. Isso quer dizer que a obra visível é um testemunho dos atributos invisíveis de Deus. Deus é antes da sua criação. Deus não é Deus porque criou. Deus criou porque é Deus. Então esse Deus que é por amor cria. E o Deus que cria por amor, na sua criação, comunica, expressa os atributos invisíveis do seu ser. Deus se expressa criando, e na sua criação expressa os atributos do seu ser. Essa é uma verdade poderosa para a nossa vida vocacional. Diferente de nós, Deus não faz para provar ser, mas por ser, Deus faz e expressa toda a verdade do seu ser naquilo que ele fez. Será que aquilo que eu faço me expressa? Se o que eu faço não expressa quem eu sou, não há verdade no que eu faço. Por isso que muitos de nós vivemos uma crise vocacional. Tão importante quanto aquilo que você ganha pelo que você faz é expressar toda a verdade de quem você é naquilo que você faz, para que você possa olhar para aquilo que você faz e assim como Deus dizer que aquilo que você faz é muito bom. Voltando aqui para o nosso devocional, será que nós conseguimos perceber a impressão digital de Deus em todas as suas obras criadas? Será que nós olhamos para o universo criado a partir da perspectiva do homem caído que apenas vê o que é visível? Ou será que nós olhamos para o universo criado a partir do homem espiritual que discerne todas as coisas espiritualmente? Esse entendimento nos dá uma nova perspectiva. É como se olhássemos para o universo a partir de uma nova lente, a partir de uma cosmovisão trinitária. Nós vamos olhar para o universo criado e reconhecer os atributos invisíveis de Deus. Por exemplo, Deus criou os céus e a terra a partir da ideia original de uma unidade indivisível. Como nós vemos no devocional, Deus não criou o mundo
para ser uma realidade fragmentada, separada. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra eram uma realidade só, diferente da realidade que experimentamos por causa do pecado. Uma evidência disso é que na consumação de todas as coisas, a ideia original de Deus haverá de se cumprir, em que os céus e a terra se tornarão uma coisa só. Quando você tiver uma dúvida sobre como era no princípio, olhe como será no fim. Quando você tiver uma dúvida de como será no fim, olha como era no princípio, porque Ele é o princípio e o fim. Tudo aquilo que se manifesta como ideia original de Deus em Gênesis 1 e 2 haverá de se concretizar em Apocalipse 21 e 22. Por isso que começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele termina dizendo, eis que vejo um novo céu e uma nova terra, como cumprimento de toda a ideia original de Deus. Então Deus, quando cria os céus e a terra, cria para ser uma unidade indivisível. Porém, dentro dessa unidade, há uma diversidade plural, como na Trindade. Há os céus, a terra, há os mares, existem estruturas distintas. Então ele preenche as estruturas e a partir do momento que essas estruturas se relacionam, elas confirmam a sua unidade, ao ponto da lua que está no céu dizer para as águas que estão no mar até onde eles podem ir com relação à terra. Há uma unidade relacional no universo criado, que dá testemunho da natureza relacional de Deus. Da mesma maneira, quando você olha para a constituição familiar, você vai ver que Deus criou o homem para que esse homem se torne uma só carne com a sua mulher, numa unidade indivisível, mas eles são uma diversidade plural, porque são pessoas completamente diferentes. E à medida que essas pessoas completamente diferentes começam a se relacionar dentro dos seus papéis e das suas funções, eles se completam, se complementam e confirmam a sua unidade. Você olha para a criação e você vê o testemunho da natureza relacional de Deus. Você olha para a sociedade constituída por famílias estabelecidas a partir da estrutura matrimonial e você vê o testemunho da natureza relacional de Deus. Então todo o universo criado dá testemunho vibrante da natureza relacional de Deus. Nós vamos chamar isso de uma cosmovisão trinitária. E essa cosmovisão trinitária, ela é convergente. O que é a convergência? É quando tudo se encontra a partir da centralidade de Cristo. A partir do pecado, o homem se tornou totalmente divergente e toda a vida humana se tornou puro desencontro. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz que foi do agrado de Deus que nele, no Filho, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto dos céus como na terra. Olha que lindo isso. O mesmo texto que fala que nele todas as coisas foram criadas, vai dizer que por causa do pecado dele todas as coisas se perderam. O homem que era convergência se tornou divergência. O homem que era encontro se tornou desencontro. O homem que via tudo de forma relacional passa a ver tudo de forma fragmentada, de forma separada, de forma quebrada. O homem separado vê separado. O homem quebrado vê quebrado. E então, por meio da cruz, Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. O que é reconciliar? É fazer com que a relação volte a ser como era antes. É fazer com que tudo encontre de novo a sua essência relacional. Olha que lindo isso. Por isso não podemos mais, como homens e mulheres regenerados, termos uma percepção fragmentada, separada e quebrada da realidade. Temos que romper com toda a síndrome de anatomia teológica, de separarmos as coisas e não entendermos que tudo aquilo que estudamos separado só funciona quando estão juntos. Você pode tirar um membro do corpo humano para estudar, mas esse membro só funciona de fato dentro do corpo humano. É dentro dessa unidade
relacional que existe vida. Por isso que separação é morte. E toda vez que algo se separa, que algo se quebra, algo morre, alguma parte morre, algo se perde dentro de nós. Por isso que por meio da cruz nós não só encontramos Cristo, mas reencontramos o sentido de todas as coisas. Precisamos nos tornar testemunhas dessa realidade relacional, sermos um homem só inteiro, que dentro da sua diversidade plural, entenda que tudo se relaciona, tudo se completa e tudo confirma a sua unidade. Sermos testemunhas da realidade relacional. Você não pode mais ter duas vidas. Você não pode ter uma vida cristã ministerial e uma vida secular profissional. A palavra secular está relacionada com o profano, com o separado, e separação é morte. Nós somos um homem integral. Lembra? Todas as coisas existem a partir da realidade espiritual, e a realidade espiritual sustenta todas as coisas, e todas as coisas criadas dão testemunho da realidade espiritual. Nós somos um homem só, em que todas as coisas, seja em palavra, seja em ação, tudo que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Sermos homens integrais. Não podemos mais pensar que um ministro em tempo integral é apenas um ministro religioso, mas que todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros em tempo integral. Existe um reformador holandês chamado Abraham Kuyper, e ele tem uma frase memorável que diz: nem uma só parte do nosso mundo mental deve ser hermeticamente isolada do resto. Nada deve ser separado. E não há uma só polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Jesus, o Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Então ele diz que não há nenhuma parte do nosso mundo que seja isolada do resto. E não há nenhum centímetro sequer daquilo que Deus nos deu para fazer que Cristo não reivindique como seu. Cristo é o Senhor, não apenas das nossas almas, mas Ele é o Senhor de toda a nossa vida e de todo o universo. Por isso que Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Com a mesma fé que eu reconheço Jesus como o Senhor do meu coração, como o centro da vida, reconheço que Ele é o Senhor de todo o universo criado e que todo o universo criado dá testemunho da sua natureza relacional. Que os nossos olhos se abram para ver o testemunho de Deus em toda a sua criação. Quando homens e mulheres ansiosos chegaram até Jesus para falar sobre as preocupações da vida, Ele apontou para a criação. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, veja como eles são cuidados, veja como a criação dá testemunho do seu Criador. Quando nós falamos de meditação, quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, nós precisamos aprender que os atributos invisíveis de Deus se veem claramente por meio da sua criação. E que seus olhos se abram para a realidade espiritual, que você seja sustentado por essa realidade espiritual e que a sua vida dê testemunho dessa realidade espiritual. O nosso devocional termina dizendo: Deus é o Deus que sempre vem, continuamente chamando cada um de nós para se apresentar e desfrutar de uma comunhão perpétua com Ele. Temos aqui duas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, como podemos refletir a natureza relacional de Deus em nossos próprios relacionamentos? De que maneira posso responder ao convite de Deus para participar da sua obra? Então, aqui duas perguntas especiais para a sua reflexão, que você medite sobre isso, que você ore sobre isso, que os seus olhos se abram para essa realidade e que você possa desfrutar da presença de Deus no seu dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.